Olá, meus amigos, estimados alunos, amantes do conhecimento. Muitíssimo obrigado por acessar o canal e participar comigo de mais uma série de estudos químicos. Nesta ocasião, quero ensinar-lhes sobre a química da água. Esta substância de vital importância. A água é a substância mais abundante no nosso planeta. Cerca de 70% de toda a sua superfície é coberta por ela. E então era de se esperar que a vida dependa desta substância para surgir e se manter. E nós, como filhos da mãe natureza, termos o nosso corpo majoritariamente constituída por esta substância. Nesta sequência de 4 videoaulas, eu quero trabalhar vários assuntos interessantíssimos e importantíssimos sobre esta molécula constituída de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. A questionar por que a fórmula química da água tem que ser H2O. Por que não pode ser H3O, HO3 ou qualquer outra fórmula específica? Ou seja, eu vou trabalhar as ligações químicas na molécula de água. Ainda por que a forma geométrica desta molécula tem que ser angular e não linear como tantas outras substâncias constituídas de 3 átomos. O que é a polaridade de uma substância? E o que a polaridade na molécula da água causa nas suas propriedades físico-químicas? Por exemplo, todas as substâncias, ao serem aquecidas, elas têm o seu volume expandido. Esse é um comportamento padrão na natureza. A água tem um comportamento anômalo. O que acontece quando ela sai de 0 a 4 graus Celsius, o seu volume, ao invés de se expandir, ele se contrai. O que está relacionado com a sua polaridade? Ou seja, as interações intermoleculares entre as moléculas de água, das quais nós denominamos ligações de ponte de hidrogênio. O que essas ligações ponte de hidrogênio têm a ver com a regulação da temperatura do nosso planeta? Por que o nosso planeta, o planeta Terra, não sofre variações bruscas de temperatura, como tantos outros planetas que não possuem esta vital substância? Também, por que alguns insetos conseguem caminhar sobre a superfície da água e não se afunda? Isso tudo está relacionado à sua polaridade e essas interações denominadas ligações ponte de hidrogênio. Nós temos um capítulo específico para calcular o momento dipolar de uma molécula não linear, especificamente a molécula da água. Ou seja, eu lhe convido para literalmente mergulhar e nadar abraçadas largas sobre este oceano de conhecimento que é esta lindíssima, maravilhosa, poderosíssima, importantíssima e vital substância, a água. Muito bem, estimados alunos, amantes do conhecimento, vamos ao primeiro episódio da nossa série A Química da Água. Neste episódio, entenderemos por que a fórmula da água é H2O e não HO2 ou H3O ou qualquer outra fórmula possível. Também entenderemos sobre ligações químicas covalentes ou molecular, distribuição eletrônica, regra do octeto e representação de Lewis, fórmula estrutural e fórmula molecular. Vamos então caminhando. Como eu vos disse, a fórmula química da água é H2O. Agora, por que H2O? Bom, sabemos que os elementos químicos na natureza, eles ligam-se uns aos outros. E por que ligam-se? Porque buscam uma estabilidade energética. Os elementos químicos isolados, sozinhos, eles possuem altíssima energia, uma energia muito elevada, então eles vão buscar uma estabilidade energética ligando-se uns aos outros. Como que nós sabemos disso? Sabemos porque nós encontramos na natureza os elementos químicos ligados uns aos outros e não eles isolados. Nós não encontramos abundantemente o hidrogênio isolado nem o oxigênio isolado. Eles até podem ocorrer, mas é por frações de tempo, frações de segundos, porque eles já ligarão-se a outros elementos químicos, adquirindo uma estabilidade energética. E
Como isso ocorre? De várias maneiras. Entre elas, a que nós vamos ver neste episódio, a ligação química covalente. Bom, o hidrogênio ele tem o número atômico 1, quer dizer então que ele tem um próton e um elétron na sua constituição. E a sua distribuição eletrônica, o seu elétron está distribuído no seu único nível de energia e no seu único subnível de energia, que é o nível 1 e o subnível denominado S. Então, a sua distribuição eletrônica, segundo o diagrama de Linus Pauling, é 1s1. Já o oxigênio, que é um elemento químico maior que o hidrogênio, pois ele tem 8 prótons e quer dizer que no seu estado fundamental ele tem 8 elétrons também e, por sua vez, tem 8 nêutrons. A sua distribuição eletrônica, os seus 8 elétrons estarão distribuídos na seguinte sequência. No primeiro nível, com o subnível S totalmente preenchido com a quantidade de elétrons máximo que o subnível S comporta, que são 2 elétrons. Já o segundo nível, ele é um nível maior e tem 2 subníveis, o subnível S e o subnível P. O subnível S comporta no máximo 2 elétrons, então estão aqui os 2 elétrons. O subnível P comporta no máximo 6 elétrons. Só que no caso do oxigênio, ele não vai estar na sua capacidade máxima preenchida. Por quê? Porque o oxigênio não tem elétrons suficiente para preencher esse último subnível 2P aqui. Observe, ele tem 8 elétrons, então a sua distribuição é 2 elétrons no subnível S do primeiro nível, 2 elétrons no subnível S do segundo nível e 4 elétrons no subnível P do seu segundo nível. Por quê? Porque somando 2 mais 2, 4 mais 4, 8, totaliza os 8 elétrons que estão aqui constituindo o átomo de oxigênio. Muito bem, então o hidrogênio tem um elétron no seu estado, na sua camada de valência, no seu último nível energético, que é o único que ele possui. Já o oxigênio, ele tem 6 elétrons no seu último nível, na sua camada de valência, a camada que realmente vai se efetivar nas ligações químicas. No seu último nível energético, ele tem 2 mais 4, 6 elétrons. Agora, existe um selecto grupo de átomos na natureza que eles têm a capacidade de ocorrer sozinhos, isolados na natureza. São os gases nobres. Esses gases, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e randônio. Esses gases nobres, diferente de todos os demais átomos na natureza, eles ocorrem isolados. Veja, todos os outros átomos, potássio, oxigênio, flúor, cálcio, ferro, nitrogênio, todos eles ligam-se uns aos outros necessariamente. Agora, os gases nobres não se ligam. E por que eles não se ligam? Acreditamos que eles possuem já uma certa estabilidade energética, por isso eles não se ligam. E os demais não possuem essa estabilidade energética e irão ligar-se a outros átomos para assemelhar-se a um gás nobre. Por quê? Um gás nobre, ele aparentemente tem uma certa estabilidade energética. Em que sentido eles vão se igualar a um gás nobre? Eles vão procurar uma igualdade ao gás nobre na distribuição eletrônica, na configuração eletrônica do seu último nível. Observe, todos os gases nobres têm o seu último nível energético preenchidos, totalmente preenchidos na sua capacidade máxima. O gás hélio, que tem apenas um nível e um subnível, tem aqui a sua capacidade máxima preenchida com 2 elétrons. Já os demais átomos, todos eles terão 8 elétrons na sua última camada eletrônica, no seu último nível energético, e por isso regra do octeto. Regra do octeto é um comportamento
sentimento que os átomos buscam atingir, buscam adquirir, né, para assemelhar-se a um gás nobre no sentido de possuir 8 elétrons no último nível e estabilizar-se energeticamente. Sim, a regra do octeto ela é ferida, sim, e eu gravarei um vídeo abordando este assunto, mas neste caso vamos trabalhar a regra do octeto sendo obedecida como de fato é obedecida na formação da molécula de água. Então, observe, o hidrogênio ele vai buscar uma semelhança ao gás hélio. Qual é essa semelhança? Adquirir 2 elétrons no seu único nível e subnível energético e estabilizar-se. Então, por isso, ele precisa de um elétron. Ele tem um elétron, precisa de mais um elétron para atingir 2 e assemelhar-se ao gás nobre. Já o oxigênio tem 6 elétrons na sua camada de valência, no seu último nível energético, e para assemelhar-se ao neônio, atingir 8 elétrons no seu último nível, ele precisa de 2. 6 mais 2, 8. Então, o oxigênio precisa fazer 2 ligações químicas, porque cada ligação química envolve um elétron. E o hidrogênio precisa fazer uma ligação química, porque cada ligação química envolve um elétron, então ele precisa apenas de um elétron. Vamos representar aqui da mesma forma que o cientista Gilbert Lewis representou pela primeira vez. Por isso, essa representação leva-se o nome de representação de Lewis. Aqui está o hidrogênio com seu único elétron representado por este pontinho. Aqui está o oxigênio com os seus 6 elétrons do último nível representado por esses 6 pontinhos. Então, nesse caso, a ligação química entre esses 2 átomos vai se efetuar da seguinte maneira. Como o hidrogênio precisa de um elétron e o oxigênio precisa de 2 elétrons, então eles não vão um ceder elétron para outro, como nós vimos na playlist deste canal, Ligações Químicas, o episódio Ligação Iônica, onde um átomo cede elétron para outro. Não, neste caso não vai haver um átomo cedendo elétron para outro. O que vai haver é um compartilhamento de elétrons entre esses 2 átomos, de maneira que o hidrogênio que possuía um elétron, agora ele possui 2 elétrons, porque esse elétron compartilhado é de ambos, e o oxigênio que tinha 6 elétrons no seu último nível energético passa a ter 7, porque esse elétron compartilhado também é de si. Agora, o hidrogênio se estabilizou, o oxigênio não se estabilizou, porque ele precisa atingir 8 elétrons. Daí a necessidade de um outro hidrogênio para efetuar uma outra ligação química, aonde esse hidrogênio irá se estabilizar e o oxigênio atingirá uma estabilidade energética, porque ele tinha 6 e obteve 8 elétrons agora, assemelhando ao gás neônio, obedecendo à regra do octeto. E por que a fórmula química da água é H2O? Porque são necessários 2 hidrogênios para um oxigênio. Por quê? Porque o hidrogênio faz uma ligação química apenas e o oxigênio faz 2. Então, são necessários 2 hidrogênios. Se o oxigênio fizesse 3 ligações químicas, seriam necessários 3 hidrogênios. Mas a característica do oxigênio lhe confere a necessidade de apenas 2 hidrogênios. Essa, como eu vos disse, é a representação chamada representação de Lewis. Agora, tem a outra representação, que é a representação, a fórmula estrutural, onde cada ligação química nós representamos por um traço. Então, hidrogênio, um traço, oxigênio, outro traço e outro hidrogênio. Você vai perguntar, professor, por que não fez ela linear? Por que fez ela com este ângulo? Isso nós vamos aprender no próximo capítulo aqui, ou no terceiro capítulo do episódio, dessa série, que é a estrutura geométrica da água. Nós vamos ver que sim, há este ângulo aqui entre esses 2 hidrogênios de 104,5 graus. Muito
Muito bem, esta é a fórmula estrutural, e a fórmula molecular é aquela em que nós escrevemos os átomos que compõem a molécula. Nós temos hidrogênio e oxigênio que compõem a molécula, só que são 2 hidrogênios. Então, vou colocar o número 2 aqui. Professor, por que não coloca 1? O 1 não há necessidade. Então, a fórmula molecular da água é H2O. Esta é a fórmula molecular, fórmula estrutural, representação ou fórmula de Lewis. Muito bem, este foi o nosso primeiro episódio desta série e te espero no segundo. Um abraço e até a próxima.